Bem, boa tarde. Eu estou concluindo a aula de número 14 de 2026, tá? Hoje é 23 do 5 de maio de 2026, @marteaula.mv.estudo. Esse é o canal em que eu exerço todo esse trabalho aqui de análise, leitura e análise, tá? Análise de uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem. Na verdade, o que eu trouxe aqui é a forma de organização. Vocês me desculpem, mas assim, analisando a forma de organização desta prova aqui, tá? Realmente, ela parece uma prova muito desorganizada. A prova está totalmente desorganizada, tá? Uma apresentação dessas aqui, por exemplo, eu li aqui o texto 14, tá? Mas observem que entre uma questão e o texto, essa questão já é de outro texto aqui, essa aqui já não tem, as questões aqui não delimitam o espaço. Uma prova, essa prova que eu peguei, ela é ao acaso, tá? Mas ela tá uma verdadeira bagunça. Uma verdadeira bagunça. Uma bagunça total, tá? Em que um candidato, quando ele pega uma prova, ele não pode ter, tá? Tudo misturado desse jeito, assim, tá? Agora vocês observem esse outro trabalho aqui, tá? Esse trabalho aqui, tá? É um outro trabalho, tá? Eu não estou dando modelos, não. Eu estou apenas mostrando aqui a organização do trabalho, né? Então, assim, esse espaço aqui de organização entre uma questão e outra é fundamental para quem está lendo o trabalho. O estudante que se prepara para fazer um trabalho desses aí, ele vai se sentir muito melhor quando ele percebe que há espaços entre, por exemplo, aqui, tá? Ó, o texto ele iniciou na questão 1, terminou na questão 37, veio a referência aqui de onde saiu o texto e as questões. Eu não digo que, porque esse texto, esse trabalho aqui, ele também apresenta. Ele também vai apresentar outras questões. Texto 2, tá? Aí tem todo aqui o trabalho do texto 2, tem a questão 24 em relação a esse texto. Depois tem a questão 25, vem o trabalho, tá? Do texto 3 aqui. E depois aqui segue com outras questões aqui, tá? Outras questões aqui. Mas é importante comentar que o estudante, tá? Ele vai ter uma necessidade de visualizar. Depois aqui tem os temas de redações, tá? Nessa prova aqui do Enem, eu nem sei onde é que aparece aqui o tema da redação aqui. Onde é que aparece o tema aqui? Nessa aqui de 2017, tá? Nem aparece aqui o tema, tá? Bem, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que um trabalho, tá? Vou levantar um pouquinho aqui a minha câmera aqui para poder ficar melhor aqui, tá? Bem, um trabalho desta natureza aqui, em que se misturam várias tipologias de texto, o aluno não tem como. Outra questão aqui importante, isso é importante eu mencionar, tá? Ó, se eu pegar somente as questões, tá? Eu vou pegar somente aqui as questões, tá? Porque o objetivo não é trabalhar, enfim, tá? Então, aqui, se eu pegar somente aqui as questões aqui, a questão, esse texto aqui, não, esse texto aqui ele é em inglês, tá? Só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui do inglês aqui e vir aqui para o português, tá? Então, aqui eu já tenho um texto, tá? Em português, tá? Mas o que eu quero apenas colocar, eu quero só dar assim, mencionar aqui, fazendo
Onde é que tá aqui? Ó, os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é o resumo de um caráter científico, e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Aqui eu tenho uma correlação de interpretações entre dois textos, tá? Só que assim, eu fui analisar um pouquinho aqui as questões aqui, e eu observei aqui, por exemplo, tá? Aqui nessa questão aqui, eu observei aqui, tá? Vou deixar assim para poder ficar mais... Nessa questão aqui, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda. Bom, aqui eu já tenho outro trabalho, tá? Aqui eu tenho outra questão. Aqui eu tenho assim, não quero que apareça muito ali as questões de texto ali, tá? Não é essa a intenção ali. Na reportagem, há uma comparação entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Quanto ao gênero, mensagem identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos. Imediatismo das respostas, tá? Compartilhamento de informações. Quer dizer, eu não vi, só se mudou. Eu não vi nenhum trabalho que trouxesse, tá? Aqui, neste trabalho aqui, tá? Eu tenho um trabalho. A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes, ponderando sobre a necessidade de orientação a esse uso. Pois essa tecnologia, tá? Ó, aqui. Pois essa tecnologia, tal. Tudo questões muito amplas. Onde está a gramática? Então, assim, o que eu preciso falar? Não, eu preciso falar que, assim, um aluno, tá? Aluna ou aluno, tá? Do ensino médio, estuda, tá? Toda, ó, estou escrevendo aqui, estuda toda toda uma estrutura, tá? Tanto em nível gramatical, semântico, a semântica, tá? Ou seja, o que se trabalha no ensino médio e no fundamental, tá? Ó, fundamental, tá? Ensino fundamental, educação básica. Eu, professora Marta Medeiros Ventura, professora, aqui eu vou levar um tempinho aqui, mas eu vou escrever aqui, tá? Eu, professora de língua, tá? Portuguesa, escrita e falada no Brasil e de literatura brasileira. Também fiz outras literaturas, tá? Porque eu tive também literatura ocidental também no meu curso, tá? Outros textos, outras literaturas, tá? Marta Medeiros Ventura, tá? Trabalhei muitas questões, tá? Questões em escolas particulares que eu trabalhei, muitas escolas particulares, tá? E em escola pública, tá? Do
Estado do Rio Grande do Sul, questões como paralelismo sintático, paralelismo semântico, a polissemia, tá? As metáforas e ou figuras, tá? De linguagem, figuras de linguagens empregadas em frases e ou parágrafos inadequadamente. Então, assim, inadequadamente. Porque para que estudar as funções de linguagem? Para que estudar tudo isto aqui? E escola particular exige muito, escola pública eu exigi muito também, porque eu fiz o mesmo trabalho. Então, escola pública do estado do Rio Grande do Sul, eu trabalhei, e escolas particulares, tá? Por que vamos fazer um trabalho destes aqui para chegar depois em uma prova e ter apenas questões de interpretação? Toda uma estrutura da língua portuguesa escrita e falada no Brasil não pode se perder. Não pode, tá? Não pode. Neologismo, já vou aproveitar para falar sobre isso aqui, tá? Neologismos, tá? Ou seja, palavras novas. Não é assim. Não é todo mundo vai sair falando tudo que bem entende, criando palavras novas. Não, ninguém vai se entender. Eu vou inventar uma outra palavra lá. Não, eu sei lá, não vou mais inventar, não vou mais colocar como aula, não vou mais escrever aula. A pessoa vou inventar uma outra palavra lá. Eu vou inventar que vamos dizer assim, se eu quiser mudar isso aqui, o que eu poderia colocar aqui? Não, eu quero inventar uma palavra nova aqui. Não é aula, eu vou botar assim, estude. Agora estude. Para onde tu vai? Vou pro estude 3. Não, eu vou pro estude 4. Não, eu vou pro estude português. Eu vou pro estude matemática. Não, qual é o estude? Estude. Mas o que é estude? Não, estude é uma palavra que eu inventei. Eu quis inventar uma palavra nova para aula. Então, eu vou botar estude. Estude. Assim, uma gíria, eu vou inventar uma gíria aqui. Estude de português, estude de matemática, de física, né? Química, sei lá, ciência, história. Bom, não, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Não pode, por quê? Porque as palavras, elas pertencem ao uso comum, tá? Uso comum. Então, se cada um for inventar uma palavra, vocês imaginem, não vai haver comunicação. Porque só existe comunicação porque existe o quê? O que nós acabamos de ver no texto do Jean Adam Michel. Ou seja, o quê? A linguística textual. Só existe texto porque todos falamos a mesma língua. Se cada um inventar alguma coisa, então não tem como, né? Não tem como. Por quê? Porque aí nós não vamos mais viver dentro de uma mesma Constituição brasileira. Brasil aqui, ó, Brasil é um país que fala a língua portuguesa, né? Escrita e falada aqui no Brasil. Não, mas agora tem aí, assim, é tudo dinâmico, liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão é outra coisa. Por quê? Porque expressão é a forma como a pessoa vai utilizar a linguagem. As gírias são maravilhosas. Eu adoro as gírias. E eu disse isso para os meus alunos, vocês são incríveis. Por quê? Porque vocês sempre me trazem gírias novas. Sempre me trazem gírias novas, não é?
Pois é. Então, a expressão é a forma. Os tipos de linguagem que são variados. Mas nós não podemos simplesmente sair por aí inventando qualquer palavra. Por quê? Porque vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir nos comunicarmos. Nós estamos, por enquanto, ainda organizados dentro de uma Constituição brasileira e que nos situa em tempo e espaço e nos organiza dentro de uma língua. Os trabalhos que vão ser realizados com linguagens diferentes são identificados para contextos diferentes. Mas eu não posso retirar um aluno que estudou ensino fundamental e médio, fundamental, educação básica e ensino médio, tá? Médio, ó, médio, tá? Eu não posso tirar esse aluno de vamos pegar aqui, sexta, sétima, oitava e nono, primeiro, segundo e terceiro. Eu tenho 7 anos. 7 anos de trabalho intenso para eu chegar e ter o quê? Eu ter uma prova apenas com interpretação de texto. Bom, então, olhem só. Pois é tudo muito lindo, né? É muito lindo. Vocês sabem que assim, eu cheguei para uma turma, só para encerrar essa gravação aqui dessa aula, eu cheguei para uma turma, tá? Após eu ter feito um trabalho com eles, disse assim, não, vocês não acham que isso é lindo? Cada um ficou, primeiro eles ficaram me olhando, como se eles fossem umas estátuas, tá? Então eles me olhavam assim. Depois eles ficaram olhando um para o outro. Meu Deus, eu pensei, né? Tá, tudo bem, tá? Olha, vocês vão achar isso lindo, sim. Um dia vocês vão achar isso lindo. Por quê? Porque depende do que nós colocamos como incentivo para estudar. Porque estudar é a coisa mais incrível que existe. Estudar é maravilhoso. Então, eu espero que todos tenham aproveitado um pouquinho estas aulas de hoje. Eu realizei 3 aulas, essa é a aula 14, tá? Porque eu não pude realizar as outras antes, que eu tive uns probleminhas aqui na minha câmera, ok? Uma boa tarde. Um bom fim de semana para todos nós.